Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelis secundum Lucam. Gloria Fili Domini. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não temas, pequenino rebanho, porque ao vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. Vendei o que possuís e dai-o em esmolas. Tratai de arranjar para vós bolsas que não envelhecem e um tesouro inexaurível no céu, onde os ladrões não chegam e a traça o não rói. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Per Evangelita dicta, Laus tibi Christe. Creator nostra, verita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, na oração da missa de hoje de São Paulino, rezamos: ó Deus, que prometestes aos que deixam tudo, o cêntuplo neste mundo e a vida eterna no outro, fazei que, marchando sempre nos passos do bem-aventurado bispo Paulino, sintamos valor para desprezar as coisas da terra e aspirar somente às do céu. Meus irmãos, nós, neste último final de semana, meditávamos sobre a oração do exorcismo e nesta segunda-feira temos a graça de celebrar a festa destes santos que, justamente ao contrário daqueles homens que se deixaram levar pela corrupção do demônio, a corrupção da mente e pela corrupção da carne, estes homens verdadeiramente possuíram na sua vida terrena uma posição de bastante destaque dentro da sociedade e com muitas variantes e que às vezes a gente acaba se esquecendo de que o desejo da salvação dos homens é geral. Quer dizer, Deus quer a salvação de todos os homens. E isso não implica uma determinada classe social, não determina se é homem ou mulher, rico ou pobre, ou uma ideia também um pouco assim errada, uma ideia errada, né? Mas às vezes de modo imperceptível, divulgada às vezes nos meios católicos, né? Que a santidade é coisa de padre, de freira, né? Quem não nasceu para ser padre, não nasceu para ser freira, então está fora do caminho da santidade, um grande erro que se espalha, né? Ou então que certas profissões ou atividades não são impossíveis de se tornar santo, né? Como é que o comerciante que tem de viver do lucro, né? Então tem de convencer o outro a comprar as coisas, olha quantos comerciantes foram santos, cobradores de impostos, São Mateus. Aqui nós vamos ver São Paulino, não é? Primeiro nascendo numa família de juízes, mesmo hoje, não é? É um cargo que até hoje é uma condição de destaque dentro da sociedade. E ele não foi de uma família de magistrados num lugar qualquer, mas dentro do Império Romano, não é? Depois ele enveredou-se para a vida política, tudo isso antes da conversão dele. Tornou-se prefeito, depois senador, foi cônsul, ou seja, caminhou por dentro de toda uma carreira política que exige
decisões importantíssimas na vida civil, não é? E que não é muito diferente das responsabilidades e tentações dos prefeitos, dos senadores, dos cônsules, embaixadores dos dias de hoje. Não é? E também foi um homem casado, teve a sua esposa. Então, um homem que teve uma vida muito ampla. No meio do caminho da sua vida, a graça lhe tocou. E aí ele se converteu ao catolicismo. Ele se deixou batizar e deu início a uma vida totalmente diferente no modo de conceber a vida. E a sua esposa o acompanhou nesta conversão. Mas Deus começou a chamá-lo para uma vida totalmente diferente daquela que ele viveu. O máximo de homem público, como prefeito e senador, para uma vida totalmente retirada da sociedade. Em comum acordo com a sua esposa, foi viver uma vida de eremita, isolado, não é? E quando, passado anos da sua conversão e da sua vida de eremita, quando talvez já imaginava que ia chegar ao fim da sua vida, não é? Dentro de um monastério, como um monge, a igreja o chama para o presbitério, na cidade de Nola. E depois, então, a sua fama de santidade, a sua inteligência, ele se formou, né? Então, homem inteligente, passou a estudar também a doutrina da igreja, e a igreja o escolheu para o episcopado. Tudo aquilo que ele foi antes, como pagão, não é? Ele agora ia ter de exercer, cuidar do povo, não agora cuidar como um político, para saber se tem água, se tem esgoto, se tem comida na casa dos outros, mas cuidar da alma das pessoas, na condição de bispo. E passou a cuidar do povo, não é? Até o fim da sua vida, uma vida bastante longa, 78 anos de idade. Então, diante da vida de São Paulino de Nola, não é? Como desanimarmos de rezar pela conversão dos nossos políticos? Ah, mas padre, tem tanta corrupção, mas Nosso Senhor morreu por todos eles. Se Nosso Senhor pensasse, do jeito que você está pensando, pensasse a respeito de cada um de nós já estávamos perdidos, porque ele já teria desanimado da gente, não é? Esse não é famoso e não vale nada, deixa para lá, deixa para o inferno. Mas se Nosso Senhor não desistiu, não é? Desses Zé Ninguéms que somos nós, por que iria desistir desses que têm uma vocação para o governo, para a administração dos bens públicos, para serem juízes? Não, esses também precisam de conversão. Mas como vão se converter? Pela força da oração. Aí sim, um Zé Ninguém da vida, uma Dona Maria qualquer, não é? Mas fiel à sua oração, pela sua intercessão, obtém a conversão de uma grande pessoa que depois vai fazer, não é? um grande apostolado dentro da igreja. Também foi assim com Santa Mônica e Santo Agostinho. São Thomas More também teve uma vida assim bastante movimentada. Foi um homem casado 2 vezes. No primeiro casamento teve alguns filhos, mas sua esposa morreu, os filhos ainda eram pequenos. Ele procurou casar-se o mais rápido possível, casou-se de novo. A primeira esposa era bem jovem, próxima da idade dele. A segunda esposa foi já uma pessoa até mais velha do que ele.
Ao mesmo tempo, ele possuía o cargo, foi juiz, foi advogado, e por causa da sua grande honestidade, a fama da sua honestidade, foi escolhido para ser primeiro-ministro do rei Henrique VIII. Tornou-se amigo íntimo de Henrique VIII, não é? Consta na história que ele incentivou Henrique VIII e ajudou mesmo Henrique VIII a escrever um livro contra Lutero, a favor da fé católica. Mas, infelizmente, Henrique VIII se deixou levar pela luxúria, não é? Abandonando a seu primeiro matrimônio e querendo justificar-se, não é? Numa segunda união, querendo uma bênção da igreja. O casamento dele foi declarado válido, o primeiro casamento, e por isso impossível de ser declarado nulo. Mas isso o revoltou tanto que ele acabou, não é, perdendo a fé. Mas queria muito ter o apoio de Thomas More e não conseguiu obter, porque ele não quis trair a igreja. E, finalmente, não é, incitado também pelos inimigos da igreja, que já o protestantismo luterano já estava, não é, circulando pela Inglaterra, assim São Thomas More foi preso e condenado à morte. São João Fisher era já um sacerdote, pois bispo, e fazia parte desse colégio episcopal inglês, não é? Que estava muito atrelado ao Estado, né? Muito unido ao Estado. E quando o rei Henrique VIII declarou o seu desligamento com o Papa, muitos deles, por medo de serem mortos ou perseguidos, por medo de talvez perder as suas regalias, acabaram por aderir ao erro do rei Henrique VIII e acabaram reconhecendo Henrique VIII como a suprema autoridade da Igreja na Inglaterra. E assim nasceu o anglicanismo, não é? A religião do protestantismo inglês. Antes já tinha surgido o calvinismo, não é? Com Calvino, no norte da França e a região da Holanda, de Genebra, Suíça, e antes dos dois ainda, né, Lutero, né, também desligando-se da igreja, sendo ele sacerdote. Então, nós temos aí leigos que se tornaram sacerdotes, leigos que se tornaram sacerdotes e bispos, que, mantendo-se fiel à igreja, deram a sua vida pela igreja. Sacerdotes, leigos e leigos com autoridade de rei, que abandonaram a igreja e arrastaram consigo uma multidão imensa. Vamos pedir a nosso Senhor que nós tenhamos esse grande cuidado de buscar com humildade o caminho da santificação. O mais sem vergonha, o mais corrupto dos políticos ou de qualquer pessoa pode sim se converter e se tornar santo. E mesmo alguém ocupando um cargo, não é, na alta hierarquia ou não é, no cargo mais alto do poder, pode perder a humildade e pode jogar fora a própria fé e levar consigo uma multidão. Que Nossa Senhora nos ajude a guardar como tesouro inestimável a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.